Bem-vindo ao Playcine Resumo. A primeira temporada de Vikings se passa na Escandinávia do século VIII, uma época em que o mundo ainda era em grande parte desconhecido para os povos nórdicos. Os vikings viviam em vilarejos isolados, cercados por florestas densas, rios e mares gelados. Cada comunidade era fortemente ligada à família, à terra e aos deuses nórdicos, em uma sociedade regida por tradições, honra e coragem. A vida era dura. O inverno castigava os corpos, a fome ameaçava a sobrevivência, e a guerra podia chegar a qualquer momento. É nesse cenário que conhecemos Ragnar Lothbrok, um jovem fazendeiro de coragem extraordinária, inteligente e curioso, que se recusa a aceitar os limites impostos pelos líderes da região. Ragnar é mais do que um simples guerreiro, ele é visionário, sempre olhando para além do horizonte. Enquanto a maioria dos vikings segue os costumes tradicionais e espera que os raids sejam realizados em territórios próximos, Ragnar sonha em navegar para o oeste, rumo às terras ricas da Inglaterra. Essa ambição o coloca em conflito direto com o líder local, o Conde Haraldsson, um homem rígido, cínico e obcecado por manter seu poder intacto. Ragnar não está sozinho em sua jornada. Ao seu lado está Lagertha, sua esposa, uma guerreira habilidosa e respeitada. Lagertha representa não apenas força física, mas também inteligência estratégica e determinação. Ela se destaca em um mundo dominado por homens, mostrando que coragem e liderança não têm gênero. O casal compartilha um profundo vínculo, mas também enfrenta desafios típicos de um relacionamento em tempos de guerra: ciúmes, proteção dos filhos e disputas por liderança dentro da comunidade. Outro personagem essencial é Bjorn Ironside, filho de Ragnar e Lagertha. Embora ainda jovem, Bjorn demonstra características herdadas do pai: curiosidade, coragem e instinto de liderança. Sua presença reforça a ideia de legado e continuidade da linhagem dos grandes guerreiros. Ao longo da temporada, vemos o início de sua formação como futuro líder viking, influenciado pelos valores e ensinamentos de Ragnar. A série também apresenta Floki, um construtor de navios excêntrico e devoto dos deuses nórdicos. Floki é responsável por construir os Drakars, os barcos longos e velozes que permitem aos vikings explorar novos territórios. Sua relação com Ragnar é de confiança mútua. Floki acredita na visão de Ragnar e compartilha sua obsessão por desafiar os limites do conhecido. Além disso, Floki representa a ligação espiritual e religiosa da série, mostrando a fé profunda nos deuses nórdicos, rituais e superstições que moldam a vida da comunidade. A primeira temporada se aprofunda na cultura viking, mostrando sua complexidade e riqueza. As crenças pagãs estão presentes em todos os aspectos da vida, desde os banquetes até os rituais de guerra e os sacrifícios aos deuses. O conceito de fado ou destino é central, influenciando as decisões e atitudes dos personagens. A honra e a reputação são mais valiosas do que a própria vida, e a coragem diante do perigo é a medida de um verdadeiro viking. A economia da época também é explorada. Os vikings dependem do comércio, da caça e principalmente dos raids, ataques organizados a vilarejos costeiros de terras estrangeiras. Esses raids não apenas garantem riqueza e recursos, mas também consolidam a posição social e o prestígio do líder que os comanda. É nesse contexto que o desejo de Ragnar por novas terras se torna revolucionário. Ele questiona a autoridade do Conde Haraldsson e desafia a tradição de saquear apenas territórios próximos. O início da temporada também mostra os conflitos internos na comunidade viking. O Conde Haraldsson teme a ambição de Ragnar, pois sua ousadia ameaça o poder estabelecido. Ele manipula, intimida e tenta desacreditar Ragnar diante dos outros guerreiros. Ao mesmo tempo, Ragnar conquista aliados através de sua visão, carisma e coragem, mostrando que liderança não é apenas sobre força física, mas também sobre estratégia, inteligência e inspiração. A narrativa é rica em detalhes visuais e cenários cinematográficos: florestas densas, rios gelados, vilarejos rústicos, fogueiras noturnas e campos de treinamento.
Cada elemento reforça a atmosfera de um mundo em que a natureza é tanto aliada quanto inimiga. O espectador sente o frio cortante, o peso da madeira e da pedra e o perigo constante que ronda cada passo dos personagens. Em termos de trama, a primeira temporada começa a desenvolver dois arcos principais: a expansão de Ragnar e seus planos ousados de navegação e conquista de terras estrangeiras. O conflito com o Conde Haraldsson, que se intensifica conforme Ragnar desafia sua autoridade e questiona os limites impostos aos Raids. A temporada também prepara o terreno para futuros conflitos externos, incluindo o contato com os povos ingleses, suas fortalezas e suas culturas, criando o cenário para o choque entre civilizações. A captura de prisioneiros, a introdução de Athelstan e o confronto entre crenças cristãs e nórdicas serão explorados nas próximas partes. O Drakkar, construído por Floki com a ajuda de Ragnar, simboliza a coragem e a inovação. É através deste navio que Ragnar pretende transformar o destino dos vikings, abrindo novas rotas, conquistando riquezas e deixando um legado que será lembrado por gerações. O barco não é apenas transporte, mas também um símbolo de liberdade, ambição e desafio ao desconhecido. Ao longo desta primeira parte da temporada, vemos também o desenvolvimento de relações pessoais e políticas. Alianças são formadas, rivalidades se intensificam e cada ação tem consequências que moldarão o futuro da comunidade. Ragnar, embora jovem, demonstra que ele conta com o apoio de Floki, o construtor de navios, cuja genialidade é fundamental para criar uma embarcação revolucionária, o Drakkar. Este navio longo, leve e rápido é capaz de atravessar mares desconhecidos e rios estreitos, oferecendo uma vantagem estratégica contra qualquer inimigo. A construção do Drakkar não é apenas um trabalho físico, é também um ato simbólico de rebeldia e ambição. Enquanto o Conde Haraldsson mantém os vikings focados em ataques tradicionais e próximos, Ragnar e Floki desafiam a tradição, mostrando que coragem e inovação podem mudar o destino. O processo envolve desafios técnicos, debates sobre design e intensos momentos de cooperação e conflito entre os trabalhadores. Ao mesmo tempo, os conflitos internos se multiplicam. Haraldsson vê Ragnar como uma ameaça direta à sua autoridade. Ele manipula aliados, espalha rumores e tenta desacreditar o jovem guerreiro. Mas Ragnar, por sua vez, ganha prestígio entre os guerreiros mais leais que reconhecem sua visão e coragem. Essas rivalidades políticas adicionam tensão e drama à narrativa, mostrando que o verdadeiro desafio não está apenas nas batalhas externas, mas também nas intrigas internas da comunidade viking. Quando o Drakkar finalmente é concluído, Ragnar lidera sua primeira expedição ousada rumo ao oeste, chegando às costas da Inglaterra. Este raid é um ponto de virada na série. Os vikings enfrentam desafios inesperados, atacando vilas protegidas e enfrentando a resistência local. A narrativa enfatiza a combinação de inteligência tática e coragem, mostrando que a vitória não depende apenas da força, mas do planejamento estratégico. Durante o raid, Ragnar demonstra liderança excepcional, orientando os homens com precisão e coragem. Ele também introduz conceitos de negociação e captura de prisioneiros, antecipando as complexidades do confronto cultural que surgirá nos próximos episódios. Um dos prisioneiros mais importantes é o monge Athelstan, que será central no desenvolvimento futuro da série, trazendo uma visão do mundo cristão e criando um contraste com as crenças nórdicas. O impacto desse primeiro raid é enorme. Os vikings retornam à Escandinávia com riqueza, prestígio e histórias de conquista. Ragnar, porém, não se contenta apenas com a glória. Ele entende que cada viagem é uma oportunidade de aprendizado, de expansão e de aumento de influência sobre seu povo e aliados. Seu sucesso provoca ainda mais ciúmes e ressentimento por parte do Conde Haraldsson, intensificando o conflito político que moldará a temporada. Ao longo dessa parte, a série explora também relações familiares e pessoais. Lagertha, como guerreira e mãe,
enfrenta desafios ao equilibrar o papel de esposa de Ragnar com suas responsabilidades em proteger a vila e o filho Bjorn. O jovem Bjorn começa a aprender sobre combate, estratégia e liderança, observando o pai e incorporando os valores vikings. Essa dinâmica familiar adiciona profundidade emocional à narrativa, mostrando que a vida viking não é apenas sobre guerras e saques, mas também sobre legado, amor e proteção da comunidade. Outro elemento central dessa fase é a exploração das crenças e rituais nórdicos. Cada raid, vitória e morte é acompanhada de rituais religiosos, sacrifícios e oferendas aos deuses. Floki, especialmente, atua como uma figura espiritual, interpretando sinais e guiando as ações de Ragnar com base em visões e crenças profundas. Essa dimensão mística acrescenta camadas de simbolismo à narrativa, reforçando a ligação entre fé, destino e liderança. A primeira expedição à Inglaterra também marca o início do choque cultural entre vikings e cristãos. Os vikings, guiados por seu instinto de sobrevivência e desejo por riqueza, encontram uma civilização estruturada, com igrejas, mosteiros e aldeias fortificadas. Essa diferença de cultura, crença e organização cria tensões que serão exploradas ao longo da temporada, especialmente através do prisioneiro Athelstan. Ele representa a ligação com outro mundo, desafiando Ragnar e seus homens a refletirem sobre religião, moralidade e perspectivas externas. Enquanto Ragnar e seus homens retornam do raid, a tensão com Haraldsson atinge seu ápice. O conde percebe que Ragnar não é apenas um jovem audacioso, mas um líder nato que pode unificar e inspirar seu povo. Haraldsson tenta retomar o controle através de manipulação, intimidação e ameaças, mas Ragnar já estabeleceu sua autoridade entre os guerreiros mais leais, que o veem como visionário e protetor. A temporada também mostra a preparação para futuras batalhas e saques, enfatizando que a experiência adquirida neste primeiro raid será crucial para as expedições seguintes. Ragnar aprende a importância da logística, da espionagem e da inteligência, elementos que diferenciam um saque bem-sucedido de uma derrota devastadora. Cada vitória aumenta seu prestígio, mas também atrai inimigos e rivais, preparando o terreno para os conflitos mais intensos que virão nas próximas partes. Ao final desta segunda parte, vemos que a primeira temporada de Vikings não é apenas sobre batalhas físicas, mas também sobre estratégia, política, cultura e desenvolvimento de personagens. Ragnar começa a se firmar como líder visionário, Floki como aliado e guia espiritual, Lagertha como guerreira e protetora e Bjorn como herdeiro em formação. O conde Haraldsson representa a oposição tradicional, a resistência ao novo e ao ousado. A combinação de drama familiar, rivalidade política, planejamento estratégico e expedições ousadas cria um ritmo intenso e envolvente, preparando o espectador para o choque cultural e os dilemas morais que surgirão com Athelstan, além da escalada de conflitos internos e externos que definirão o restante da temporada. Após o sucesso de seu primeiro raid à Inglaterra, Ragnar Lothbrok retorna à Escandinávia não apenas com riqueza, mas com um prisioneiro que mudará completamente a dinâmica da temporada, o monge Athelstan. Ele é capturado durante o ataque a uma vila cristã e representa a conexão com uma cultura estrangeira, estruturada e profundamente religiosa, contrastando com os costumes pagãos dos vikings. Athelstan, inicialmente frágil e desorientado, é colocado sob a guarda de Floki e Ragnar. Sua presença provoca conflitos internos e questionamentos sobre fé, moralidade e o papel da religião. Enquanto os vikings veem a religião cristã com desconfiança, superstição e desprezo, Athelstan oferece perspectivas sobre lealdade, ética e estratégia que começam a desafiar a visão limitada de Ragnar e dos guerreiros. Ao longo da temporada, Ragnar e Athelstan desenvolvem uma relação complexa. Por um lado, Athelstan é um prisioneiro. Por outro, torna-se conselheiro, tradutor e ponte cultural. Ragnar começa a perceber
que a força física não é suficiente para garantir poder e sobrevivência. Ele precisa entender o mundo que está além de sua terra natal, absorver conhecimento e usar inteligência estratégica para expandir sua influência. Athelstan se torna um instrumento crucial para isso, ensinando sobre geografia, táticas e estruturas políticas inglesas. A captura de Athelstan também intensifica o choque cultural. Os vikings, guiados por instintos de sobrevivência e honra, enfrentam os conceitos de piedade, moralidade e organização das vilas cristãs. O contraste é nítido. De um lado, o pragmatismo, a violência e o respeito pelo destino nórdico. De outro, a devoção, a lei e a ordem das terras cristãs. Essa tensão cultural é explorada em diálogos, conflitos morais e pequenas interações, mostrando que a vitória militar não garante compreensão ou assimilação imediata do mundo externo. Enquanto isso, o poder de Ragnar cresce na Escandinávia. Sua habilidade em liderar, planejar e inspirar confiança aumenta seu prestígio entre os guerreiros. Ele é visto como alguém que pode abrir novos caminhos e trazer riqueza, fama e poder para seu povo. Haraldsson, percebendo que Ragnar se tornou uma ameaça real, intensifica suas tentativas de controle, manipulando aliados e buscando criar divisões. A rivalidade entre os dois se torna o fio condutor da política interna da vila, mostrando que cada vitória externa é acompanhada de tensão interna. A temporada explora também o crescimento emocional e espiritual de Ragnar. Ele observa a devoção de Athelstan, questiona o papel dos deuses nórdicos e pondera sobre destino, moralidade e liderança. Essas reflexões são sutis, mas significativas, e diferenciam Ragnar de outros guerreiros. Ele não é apenas físico ou estratégico, mas também reflexivo e curioso, características que contribuem para sua ascensão futura. Além disso, vemos o desenvolvimento da relação familiar. Lagertha continua sendo uma presença central, equilibrando força e compaixão, hostilidade e respeito. Essa tensão espiritual adiciona profundidade à narrativa, mostrando como culturas e crenças diferentes coexistem e colidem. A presença de Athelstan também introduz o tema da lealdade e da assimilação cultural. Ele gradualmente entende os vikings, respeita sua força e desenvolve admiração por Ragnar, mesmo mantendo sua própria fé cristã. Essa dualidade cria conflitos internos. Athelstan se sente dividido entre sua cultura e a realidade viking, ao mesmo tempo em que se torna um elo vital para a expansão estratégica de Ragnar. No ápice desta parte, Ragnar já consolidou seu prestígio, expandiu seu conhecimento sobre novos territórios e fortaleceu sua posição entre os guerreiros leais. Haraldsson, por outro lado, vê sua autoridade ameaçada, percebendo que a combinação de inovação, coragem e inteligência estratégica de Ragnar é capaz de superar a força tradicional. A tensão política chega ao ponto de ruptura, preparando o terreno para o clímax da temporada, em que decisões estratégicas, batalhas e traições definirão quem terá controle sobre a vila e os futuros reis. A terceira parte da temporada também reforça o tema da visão versus tradição. Ragnar representa a inovação, a ousadia e a ambição, enquanto Haraldsson simboliza o poder estabelecido, a rigidez e o medo da mudança. A colisão dessas forças não é apenas física, mas filosófica. O que significa ser um líder, qual é o papel do destino e como expandir os horizontes de uma sociedade baseada em tradição e honra. Com a ascensão de Ragnar Lothbrok, consolidando-se na mente e nos corações de seu povo, a tensão com o conde Haraldsson atinge seu ponto máximo. O confronto não é apenas uma batalha física, mas uma disputa de visão, liderança e destino. Haraldsson representa a tradição rígida, o poder herdado e o medo da mudança, enquanto Ragnar simboliza a inovação, ambição e coragem para explorar o desconhecido. A temporada aproxima-se do clímax com conspirações, traições e estratégias políticas. Haraldsson tenta desestabilizar Ragnar usando aliados internos e ameaças veladas.
Mas Ragnar já estabeleceu uma base sólida de apoio entre os guerreiros leais e a comunidade. Essa base inclui não apenas combatentes habilidosos, mas também conselheiros como Floki, que além de seu talento na construção de navios, oferece visão espiritual e estratégica, e Athelstan, cuja compreensão da cultura inglesa dá a Ragnar vantagem em planejar futuros raids. Ao mesmo tempo, as relações familiares de Ragnar se tornam fundamentais para sua estabilidade emocional e autoridade. Lagertha, forte e respeitada, continua protegendo Bjorn, ensinando-lhe os valores vikings e ajudando a consolidar a autoridade do marido. O equilíbrio entre vida familiar e política demonstra que liderança não se limita ao campo de batalha. Ela exige também confiança, empatia e capacidade de inspirar seu povo. A temporada atinge seu clímax quando Ragnar enfrenta Haraldsson diretamente. O confronto é tenso, marcado por tensão psicológica e demonstração de força física e estratégica. Ragnar não apenas desafia Haraldsson com coragem, mas também com inteligência, usando sua visão de futuro, o conhecimento adquirido com Athelstan e a confiança conquistada entre os guerreiros. Cada movimento é calculado, mostrando que Ragnar é um líder completo, capaz de superar não apenas oponentes físicos, mas também políticos e estratégicos. Durante o clímax, vemos também a resolução de conflitos internos. Os guerreiros que hesitavam entre Haraldsson e Ragnar percebem a diferença de visão entre os dois líderes. Ragnar se apresenta como alguém que entende tanto o valor da tradição quanto a necessidade da inovação. Ele demonstra que a liderança não se trata apenas de comando, mas de inspirar respeito, confiança e unidade. O combate final com Haraldsson é também simbolicamente poderoso. Não se trata apenas de um conflito individual, mas de uma mudança de era. A vitória de Ragnar representa o triunfo da coragem, da ambição e da visão estratégica sobre o poder herdado e a rigidez da tradição. Haraldsson é derrotado e Ragnar consolida sua posição como líder da comunidade. Essa vitória marca não apenas a ascensão política, mas também o início de uma era de expansão e exploração para os vikings. Ao mesmo tempo, Ragnar deve equilibrar poder e responsabilidade. Ele já não é apenas um jovem aventureiro. É agora um governante que deve proteger seu povo, planejar expedições futuras e lidar com os desafios de alianças e inimigos. O crescimento de Ragnar é tanto físico quanto moral e estratégico. Ele aprende a importância da paciência, da diplomacia e do respeito pelos aliados e adversários. A temporada conclui com Ragnar pronto para novos desafios. O Drakkar, símbolo de sua ousadia e visão, permanece como ferramenta essencial para futuras expedições. Athelstan continua como elo cultural e conselheiro, Floki como aliado espiritual e técnico, e Lagertha como suporte emocional e guerreira. Bjorn cresce sob a tutela do pai, representando a continuidade do legado. O final também reforça temas centrais da temporada: visão versus tradição. Ragnar desafia os limites da sociedade viking e estabelece novas possibilidades: família e liderança. O equilíbrio entre vida pessoal e responsabilidade política é crucial para governar com sucesso. Choque cultural e moral. A interação com culturas estrangeiras, representada por Athelstan e pelos raids à Inglaterra, amplia a perspectiva dos vikings. Coragem, ambição e sobrevivência. Cada decisão, raid e batalha, reflete os desafios de um mundo brutal e imprevisível. A primeira temporada termina com um sentimento de conquista, mas também de preparação para desafios futuros. Ragnar não apenas vence Haraldsson, mas estabelece os fundamentos para sua ascensão lendária. Um líder visionário, estrategista e guerreiro que inspira lealdade e respeito. O espectador é deixado com a expectativa de que os próximos raids, conflitos e descobertas serão ainda mais intensos, explorando novos territórios, desafios e dilemas morais.